Só vamos falar sobre o projeto de lei antifacção, porque hoje na Comissão de Constituição e Justiça houve o debate, né, sobre esse assunto e a votação na CCJ vai ficar para a semana que vem, né, Dani? Sim, o senador Alessandro Vieira adiou, né, a apresentação do relatório dele, disse que pretende fazer mudanças, inclusive constituir um fundo que será abastecido com recursos oriundos do crime organizado, né? Então, esse fundo para alimentar a segurança pública nacional, o senador Alessandro Vieira avisou aos pares que precisaria de um pouco mais de tempo para apresentar esse texto. O Congresso está a fim de votar, está a fim de fazer, agora a grande questão né? Se houver uma mudança significativa, não só mudanças de redação, aí o texto terá obrigatoriamente de voltar para a Câmara, a casa originária, onde foi relatado por Guilherme Derrite, que não vai voltar a ser secretário de Segurança de São Paulo. Tem gente que faz a leitura de que ele foi muito mal e por isso não volta à secretaria, e tem gente que faz a leitura que foi muito bem ou conseguiu certa proeminência e por isso vai continuar no Congresso, onde deve disputar no mínimo um mandato de senador, é o que está trabalhando ele para fazer hoje. Então, aí precisa ver que formato final a Câmara vai dar, já que vai ter a última palavra a respeito do assunto, projeto que é a principal aposta do governo Lula para disputar a reeleição em 2026 no campo da segurança pública. Tanto que você vê que hoje já o presidente do PT, nessa nota que a gente leu mais cedo falando do Rio de Janeiro, ele traz já esse embate, né? Olha, ou você fica fazendo só operação midiática com imagem chocante, ou você estrangula, asfixia financeiramente o crime organizado, que é o que o governo Lula está tentando fazer. Esse discurso, essa batalha sobre que versão, né, o brasileiro vai comprar mais para a política de segurança pública em 2026 já está acontecendo. Verdade, Alexandre. E o PL antifacção lá, a tramitação no Senado? Olha, o Alessandro Vieira, que é alguém que é do ramo, que conhece e que tem um compromisso de certa forma, até nas palavras que a gente tem ouvido, né, suavizar o texto da Câmara, ele, com certeza, ele vai mexer em alguns pontos importantes e algumas barbeiragens até que aconteceram, mas a sociedade brasileira quer uma resposta. A gente também não pode cair para o outro extremo, do outro lado, de tratar essa questão apenas como uma abstração para soluções que vão dar resultado daqui a 10 anos. Enfim, a população ela tem um senso de urgência na resolução desses problemas. Então, é claro que tem algumas soluções que, para usar a palavra que a esquerda adora, estruturais, elas são importantes. Claro, eu acho que até dos dois lados você vai encontrar eco em apoio a soluções estruturais. Mas é como você imagina que a gente estivesse num hospital, às vezes o doente está indo para o pronto-socorro, ele está com uma hemorragia. Então tem alguma coisa que tem que ser feita de imediato e a população vê isso, né? Você vê nas pesquisas, você vê a maneira como a população reagiu por exemplo, a mega operação do Rio de Janeiro, podemos discutir pontos específicos, mas ela foi, somente por morador de comunidade, favela, ela foi muito apoiada, porque esse morador que está lá vivendo, ele não está dando opinião sobre aquele assunto morando no Leblon. Ele está lá sofrendo a ditadura da milícia, do tráfico. Ele está vivendo aquela realidade. Então, ele deveria, ao menos, ser ouvido. Né? Não é simplesmente, o povo é fascista. Mas você fala, como assim? 90% da população que mora em favela, que apoiou, é fascista? Quer dizer, sabe? Eu acho que também... Eu também, claro, não vou comprar o outro argumento de voz do povo é voz de Deus e qualquer coisa que o povo falar está correto. Mas são pessoas que deveriam ao menos ser ouvidas, né? E a gente deveria chegar a algum equilíbrio onde a polícia, claro, tem que respeitar os limites constitucionais, tem que estar com as câmeras ligadas. Ninguém aqui, eu mesmo dando um olhar um pouco mais à direita da questão, eu não vou ser contra isso de forma alguma, mas também a gente tem que dar, e a população está cobrando soluções rápidas para pelo menos estancar uma parte do problema. Né? E é claro que, como disse o senador Alessandro Vieira, o crime organizado não é só
o pobre lá de fuzil que está segurando ali. Claro que é uma questão muito mais complexa. Da mesma maneira também, e quando a gente vê o TH Joias deitado em cima de um monte de dinheiro, a gente vê que esse é um perfil, e é engraçado falar isso, mas a gente tem que falar, é um perfil mais baixo de um crime que eu chamaria de desorganizado, de um criminoso fanfarrão, de um criminoso deslumbrado, né? Quer dizer, tanto que, aliás, isso é uma frase que se fala muito brincando, dizendo que o crime no Rio não é organizado, é desorganizado. O crime organizado é do PCC, que ninguém tira foto em cima de bolos de dinheiro e eles têm muito mais dinheiro, né? O PCC é uma empresa multinacional que movimenta bilhões e exatamente por causa disso eles são muito mais profissionais. Então, e eles não são menos perigosos do que o TH Joias, do que o Comando Vermelho. Eles são demonstravelmente mais perigosos. Mas como eles movimentam mais dinheiro, são mais profissionais, eles estão infiltrados em todas as esferas do poder e têm muito dinheiro, às vezes a própria ação do PCC ela não é tão visível, né? Ela não é tão midiática como um completo idiota como esse TH Joias que se deixa fotografar deitado em cima de notas de dinheiro. Obviamente que ele é um criminoso que tem que estar preso, mas essa foto é uma prova de como ele não é da cepa, vamos dizer, mais sofisticada e inteligente da organização do crime no país. Então, tem que olhar todas as camadas, tem que olhar esse criminoso, vamos dizer, do baixo clero, esse criminoso fanfarrão, esse criminoso que literalmente, no caso do TH Joias, ele era um joalheiro e ele fazia aqueles cordões de ouro, vendia para jogador de futebol, vendia para bandido, né? Quer dizer, você tem esse perfil de alguém que participa aí da estrutura do crime, claro, e ele já está preso, mas eu espero também e para a gente dar uma resposta efetiva para a sociedade, que a gente pegue todas as instâncias do crime, inclusive essas organizações bilionárias, o PCC, que está aí nos postos de gasolina, que está nas fintechs, que está na Faria Lima, que está em tudo quanto é lugar e que não tira foto deitado em cima de bolo de dinheiro.